Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Olha, é um privilégio nós estarmos aqui, principalmente estudando sobre um homem chamado Paulo e a sua pregação, pois 60% do Velho Testamento advém do apóstolo Paulo. É muito interessante, é salutar nós estudarmos sobre Paulo, porque todos os critérios de eclesiologia hoje estabelecida na igreja, elas são exauridas de Paulo, né? Doutrina, disciplina, santa ceia, batismo, consagração de obreiros. Ou seja, o apóstolo Paulo ele tem uma grande contribuição, ou talvez a maior contribuição depois dos ensinos de Jesus Cristo. Então, estudar Paulo e estudar as suas 13 epístolas é estudar todo o desenvolvimento eclesional hoje, ou seja, da igreja, porque os pastores, o pastor Paulo, os obreiros aí, tudo que eles fazem hoje, eles tiram das epístolas paulinas. Então, Paulo guia, o apóstolo Paulo é o guia da igreja odierna hoje, como foi das igrejas do seu tempo. E hoje, nós temos aqui a mensagem do apóstolo Paulo. Então, eu queria pedir uma gentileza para os irmãos, para nós ficarmos no texto áureo, e na leitura bíblica, melhor dizendo, para nós estudarmos versículos por versículos e traduzir algumas palavras aqui do original para o acréscimo, né, do nosso conhecimento e entendermos aquilo que o apóstolo Paulo ele quis passar para nós. Mas se você for em Atos capítulo 16, como você vai agora, vá comigo em Atos capítulo 16, para nós entendermos a pregação de Paulo, o Jesus Cristo crucificado, a gente precisa chegar no capítulo 16 de Atos, tá bom? E olharmos aí a sequência das cidades por onde o apóstolo Paulo passou, até chegar aqui na cidade de Corinto, e aí revelar o conteúdo da sua pregação. Por exemplo, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Paulo ele está na Europa, ele está na cidade de Filipos. Depois da cidade de Filipos, ele vai para a cidade de Tessalônica, no capítulo 17. Depois ele vai para a cidade de Bereia, e depois ele passa por Atenas, e no capítulo 18 ele chega na cidade de Corinto. Então é interessante essa parte geográfica das viagens de Paulo, porque quando nós entendemos que ele sai ali de Filipos, que ele é espancado, ele é torturado em Filipos, ele vai para a cidade de Tessalônica. O texto diz que ele é expulso dessa cidade. Ele chega na cidade de Bereia, e ele é questionado em Bereia, até chegar na cidade de Atenas, aonde ele é ridicularizado. E depois ele chega na cidade de Corinto. É por isso que nós vamos ver que Paulo diz assim: eu cheguei entre vós em fraqueza. Claro que nós vamos traduzir a palavra fraqueza em dois viés, não é? Então, é importante nós entendermos, desde a época que ele chega em Filipos, espancado, ele é perseguido em Tessalônica, a oposição em Bereia muito grande, questionado, passa pela cidade de Atenas, onde ele não é aceito, e não há nenhuma igreja que ele funda em Atenas, e é por isso que ele chega em Corinto, diz que ele teve que mudar a mensagem, porque aquilo que ele pregou em Atenas não deu certo, alguns só aceitaram, e é por isso que ele propôs agora pregar um Cristo crucificado, que a mensagem da cruz é a mensagem da salvação. Então, quando ele chega em Corinto, o capítulo aqui de 1 Coríntios 1, 18, Paulo diz que a palavra da cruz. Quando a gente olha a palavra é logos, né, no grego, e cruz aqui, irmãos, eu preciso entender que a palavra cruz aqui não é o madeiro em si. Paulo não está reverenciando
o madeiro, o patíbulo, né, que Jesus carregou, aquilo feito de madeira. A palavra cruz aqui não se refere à madeira, à cruz de madeira que os romanos fabricavam para crucificar os assassinos. A palavra cruz aqui são os sofrimentos oriundos da vida de Jesus como Cordeiro de Deus. Então, quando Paulo diz que a palavra da cruz não é cruz madeira, mas são os sofrimentos, não é? Os sofrimentos terríveis que Jesus passou, desde o seu julgamento até a sua morte, porque foi na cruz que ele pagou o maior preço para nos resgatar para todo sempre. Então, a ideia não é verenciar a cruz, senão nós vamos entrar em méritos de outras, não é? Deixa quieto, né? Porque a internet intimida muita gente hoje, né? Então não podemos reverenciar ou adorar a cruz. É por isso que aqui na nossa igreja nós não temos cruzes, porque a cruz, ela sem Jesus, ela não tem função nenhuma. Nossa, se eu tivesse aí eu dava glória. A cruz sem Jesus não tem razão nenhuma. A cruz só teve razão porque o Cordeiro de Deus foi lá, pagou o preço, morreu, mas também ressuscitou e nos trouxe de volta para Deus. Então, quando Paulo diz que a palavra, ou seja, o sofrimento que a cruz produziu, o grego vai ser bem claro em dizer que a cruz produziu alguns sofrimentos, coroa, chicotada, um julgamento à noite, contra a lei, tudo isso para torturar, porque a ideia é, se ele morrer, ele vai acabar. Mas o texto diz que quando ele for levantado na cruz, ele vai atrair muita gente. Então, enquanto as pessoas diziam, vamos matar Jesus, porque ele vai sumir da história, vamos levantá-lo para humilhá-lo, não, quando levantaram Jesus, ele atraiu eu e você, é por isso que nós estamos aqui esta manhã. Essa palavra loucura, aqui não é insanidade mental, tá? Quando Paulo diz que a palavra da cruz é loucura, ele não quer dizer que as pessoas estão insanas, não é insanidade mental, não é uma pessoa que não tem, como é que se diz, uma administração mental. A palavra loucura aqui no grego significa insensatez, tolice. Irmãos, a ideia de alguém morrer na cruz, para gregos e para judeus, eles acham que é uma insensatez, porque cruz é só para malfeitores. Vocês entendem isso? Claro, cruz é só para bandido. No primeiro, tem um déspota chamado Nero, aquilo é um insano. Nero é um insano. Uma vez ele abriu a barriga da sua mãe para ver de onde ele veio, depois colocou um gato dentro e costurou. Ele é insano, ele faltava madeira para a quantidade de cruz, porque ele perseguiu os crentes. Ele sim é um insano. Agora percebam que quando Paulo diz que a loucura aqui é impossível, ei, aquele é meu Salvador. Os irmãos podem se colocar no lugar dos gregos? Os irmãos podem se colocar no lugar dos gentios, dos judeus, que aquele ali é o Messias? Entenderam? Isso é uma loucura para eles, mas para nós, aleluia, que somos, e o grego diz que estamos no processo de salvação, é poder. Irmão, não tem grego que resolva essa parada aqui para resolver isso. É pleonasmo, né? Não tem grego que resolva para resolver isso. Mas alguém pendurado, eu tenho que me colocar no lugar de um ímpio. Eu tenho que me colocar no lugar do ímpio e olhar assim, meu Deus, então esse é o Salvador, esse é o Messias, esse é o Filho de Deus, mas Filho de Deus não morre, Deus não morre. Vocês estão entendendo? Então causa um aprofundamento mental. É por isso que diz, é loucura para eles,
Por quê? Porque eles perecem. Para os que perecem, um Cristo na cruz, que pregação é essa? Como é que eu vou pregar, pastor, um Cristo que eu sou filho de Deus? Eu sou, João escreve que ele era antes de todas as coisas, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele mesmo disse, olha, eu e o Pai somos um, João 17. Então, percebam que ele se apresenta como Deus, mas sangra. Ele se apresenta como Deus, mas chora. Ele se apresenta como Deus, mas tem cansaço. Ele se apresenta como Deus, mas tem fome. Ele se apresenta como Deus e morre. Então, pare de olhar, eu sempre digo assim, hoje cedinho, era 5 e pouco, eu estava olhando isso aqui, olhar isso aqui na minha visão, porque na visão dos pentecostais é poder, na visão da Assembleia de Deus é glória, mas na visão deles, irmãos, é loucura. Mas por que que eles estão nessa condição? Porque eles perecem, mas para nós, e eu fui olhar esta palavra, pastor, a palavra para nós no original, diz assim, nós que estamos sendo salvos. Porque a salvação completa em nós é no período do arrebatamento da igreja ou na morte dos crentes santos. É naquele dia que vai ser decretado o carimbo. Aleluia. Naquele dia, por exemplo, os que morreram em Cristo receberam o carimbo. Esse foi salvo. Mas nós que estamos aqui, porque hoje eu posso estar na igreja, mas amanhã não. Então é por isso que o texto diz, nós que estamos sendo, porque a salvação é dia após dia. É dia após dia. É ou não é, irmãos? Fala a verdade, irmão. É fácil ser salvo, irmão? Não é. Não, pastor, irmão, vamos ser bem rasteiro hoje. Salvação é todo dia renúncia, é todo dia luta, é todo dia prova, é todo dia problema, é ou não é? É desânimo para cá, será que vai dar certo, e família e tal, mas há um poder de Deus na pregação. É por isso que o crente tem que vir à igreja, porque quando ele ouve a palavra, ele ouve o poder da palavra, aquilo que a palavra oferece e aquilo que a palavra faz. Então, vejam, aí diz assim, o versículo 19, Paulo vai usar um texto do Velho Testamento, tá? Eu anotei aqui, quando Paulo diz assim, ó, porque está escrito, Paulo ele está se baseando aqui em Isaías 29, 14, tá? Isaías, vamos ver lá? Isaías 29, 14... Quando Paulo diz, está escrito, aí eu perguntei, está escrito aonde? Isaías 29, rapidinho, Isaías 29, 14, diz assim, ó, continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo, sim farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Então, Paulo, ele se baseia no Velho Testamento. E, se você estiver anotando alguma coisa aí, o apóstolo Paulo, só nessa primeira carta aos Coríntios, ele cita mais de 8 referências do Velho Testamento. Mais de 8 referências. Ou seja, todos os escritos de Paulo têm base aonde? No Velho Testamento. Então ele conhecia o Velho Testamento. Ele falava ele trazia o Velho Testamento, que era a única fonte de pesquisa que o apóstolo Paulo tinha, porque o Novo Testamento estava em processo de formação. Então, quando ele diz, está escrito, ele vai lá no profeta Isaías, traz a profecia de Isaías e insere aqui, dizendo que a sabedoria dos homens será destruída. E eu fiz uma pergunta, e a pergunta foi, por que Paulo citou Isaías?
Paulo cita Isaías para provar que a sabedoria humana, ela um dia será destruída. A sabedoria humana, irmãos, ela não leva à salvação. A sabedoria humana, Paulo está dizendo, consubstanciando Isaías, que um dia ela será destruída. E eu anotei um negócio aqui interessante, que Deus, ele não precisa se moldar aos recursos humanos. Não é pela sabedoria que o homem é salvo, mas pela pregação da cruz. Não é pela sabedoria humana que o homem vai ao céu, mas é pela sabedoria que o Evangelho produz nele. Então, quando Paulo cita Isaías, ele diz que toda a sabedoria humana um dia será destruída, e toda a inteligência, porque uma coisa é ser inteligente, outra coisa é ser sábio. Inteligência a gente adquire na faculdade, a sabedoria é no dia a dia. Não é? Então Deus não quer que é muito interessante, uma vez eu até dei uma palavra sobre isso, juntar a inteligência com a sabedoria, é muito importante. Mas tem gente que é só sábio, tem gente que é só inteligente. Mas quando se junta a inteligência com a sabedoria, por exemplo, o que é sabedoria? É você sentar perto de um irmão que tem anos de experiência na tua frente e aprender com ele. E às vezes ele nunca recebeu a inteligência, mas tem a sabedoria. Ele conhece, ele sabe do dia a dia das coisas, e ele pode nos auxiliar. Então o texto diz que um dia, mas a sabedoria da cruz vai permanecer, a sabedoria da pregação vai permanecer. Aleluia! A sabedoria da transformação. E eu fiz uma comparação no próprio texto de Paulo, quando Paulo diz que uma comparação entre a sabedoria divina que vem pela pregação da cruz e a sabedoria humana. Por exemplo, a sabedoria humana não salva, mas a sabedoria divina salva. A sabedoria humana vai para a mente, mas a sabedoria da pregação vai para a alma. Vai para a alma. É por isso que Isaías gritou lá no Velho Testamento: ei, um dia a sabedoria dos homens será destruída. Por quê? Porque os homens vão tentar chegar a Deus através de sua sabedoria. Mas o único caminho que nos leva a Deus é a pregação de Jesus Cristo e esse crucificado, irmão. E esse crucificado. Vamos correr aqui. Aí no verso 20, Paulo faz 3 perguntas, não é? Paulo faz 3 perguntas. Ele diz: onde está o sábio? Onde está o escriba? E onde está o inquiridor? Paulo está perguntando o sábio, o escriba. Aqui não tem muita coisa para nós passarmos, porque quando Paulo fala por exemplo, sábio, ele fala sobre os gregos, né? No capítulo 2, nós vamos perceber do 1 em diante, o confronto de Paulo com a sabedoria grega. Quando ele diz sábio, ele está falando aos grandes pensadores, né? Onde estão os grandes pensadores? O escriba, o sopé, ou sopré, no hebraico, como queiram, é aquele que escreve, é aquele que traduz. Ele é um homem muito inteligente. Por exemplo, há um escriba muito inteligente no Velho Testamento chamado Esdras. Esdras, ele é considerado um sopré, ou seja, um escriba. O escriba é um erudito do povo de Israel, conhecedor de leis, técnico, não é? Eruditos profissionais. E esse inquiridor aqui, irmão, é aquele que gosta de discutir filosofia. Então Paulo faz 3 perguntas: onde está a sabedoria grega? Onde está aquele que sabe escrever, no caso o escriba, traduzir? E onde está aquele que gosta de discutir filosofias? Onde eles estão? Olha, sinceramente falando, eu agradeço a Deus porque Paulo disse que essas 3 sabedorias, elas
só são valiosas se elas estiverem escondidas na pregação da cruz. Porque um dia o sábio vai acabar, o escriba vai acabar, o inquiridor vai acabar, mas aqueles que receberam a palavra da cruz permanecerão, ficarão de pé. Então, quando Paulo, onde está os sábios? Aí Deus disse que, aí no finalzinho, Paulo disse que Deus pegou a sabedoria dos gregos, Deus pegou a capacidade do escriba, Deus pegou o que gosta de questionar, e ele disse assim: todos isto aí são conhecidos como sabedoria deste mundo. Não está na revista? Deste mundo, deste, terra. Mas há um mundo que a mensagem da cruz te levará. Há um mundo que a mensagem da cruz me levará. E lá não precisa dos sábios, lá não vai precisar do escriba, lá não vai precisar do inquiridor, porque nós estaremos para sempre reinando com Cristo. Então, não estou aqui pregando contra você estudar, porque eu sou engenheiro, eu fiz pedagogia, tá? Eu não estou dizendo nada disso para você. Eu estou apenas me pautando a ideia central de que o camarada pode ser sábio, pode ser inteligente, mas ao mesmo tempo sábio, que ouve a palavra, que guarda a palavra. Eu não estou dizendo aqui que a mensagem da cruz só serão para os analfabetos. Não, eu estou dizendo que a verdadeira sabedoria, ela não é conquistada na faculdade. Aleluia! A verdadeira sabedoria é quando o homem abre o seu coração e recebe a palavra da cruz. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está desmotivando você a estudar. Ele não está dizendo que não, ele está dizendo que, comparando, que o homem pode ser sábio, mas, irmão, estou até com vontade de dar glória. O homem pode ser sábio, mas ele será muito sábio se ele aceitar a pregação do Evangelho, se ele aceitar o Cristo, esse crucificado. Que é loucura para eles, é insensatez. Irmão, imagine o ímpio, chega no nosso culto, aí está aí o pastor pregando que um homem morreu na cruz, e ele vai ficar meio perdido, irmão. É por isso que a iluminação do Espírito Santo, por isso que o Evangelho não é com palavras filosóficas. E se eu tivesse aí, eu dava glória, né? A pregação do Evangelho não é sofisma, irmão, é poder. Está claro na Bíblia, é poder. Irmão, olha quem você era e quem você é hoje. Quem fez isso? Poder do Evangelho. Poder do Evangelho. Mas vamos correr. Espero que a gente esteja caminhando bacana. Aí o 21 diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É praticamente a mesma coisa. Verso 22, porque os judeus pedem um sinal. Isso aqui eu fiquei... E os gregos buscam sabedoria. Olha, irmão, deixa eu explicar essa palavra, por que os judeus pedem um sinal. Olha a nação de Israel, presta atenção, rapidinho, desde a formação, eita, eu não posso ir muito longe, né? Jacó entra com 72 pessoas no Egito, e depois de 400 anos, na profecia de Abraão, e depois de 430 anos de escravidão, os 30 finais, eles saem com quase 2 milhões de pessoas. E o que Deus faz com esse povo? Abre mar, transforma a água amarga em doce, manda pão todo dia, só parou quando eles entraram na terra prometida, 2 vezes manda o cordonize, só 2 vezes, tá? Êxodo 16 e Números 11, água da rocha, não gasta sapato, não gasta roupa. Deu para entender? O povo está mal acostumado. Deus criou um povo revelando o seu poder.
Então, quando Paulo diz que os judeus pedem um sinal, é que a história deles vem de muito tempo. Um Messias que multiplica pães, peixes, ressuscita, dá vista aos cegos, cura leprosos. Então esse povo está bem acostumado, ou mal. Então agora eles querem, quando o grego diz assim, pedem um sinal, é um Messias general, pastor. É um Messias, sabe, top, grande, que vem para arrebentar o trem. Aí me aparece, olha irmão, é muito interessante, aí me aparece um Jesus pequeno, bebezinho, manjedoura, filho de uma mulher que morava numa aldeia, que convive, que chora. Então causa um espanto para esse é o Messias? Não, queremos o Messias com sinal. Então o povo de Israel viveu em torno disso, mas agora Paulo oferece o maior sinal da história para eles. E qual é o maior sinal? É a transformação de vidas. Porque eu posso receber um milagre e não ser salvo. O pastor Paulo não contou um dia desse aqui, em uma cruzada, que ele levou uma amiga dele de colégio, de faculdade, e ela recebeu o milagre do pé lá, lembro da história? E depois disseram, você não quer aceitar Jesus? Ela falou, eu não. Então milagre, prodígio não salva, mas o evangelho da cruz salva, transforma. Aí eu vou questionar, abrir um parênteses para questionar, porque tem muitos inquiridores aí na internet, que tem mais a inquiridor, dizendo que hoje não acontece mais sinais. Sabe por quê? Acontece, mas sabe qual é o maior sinal que nós buscamos? É vida transformada. Ao paralítico se andar ou não, o importante é que Deus pode. Agora a salvação é para transformação, é para abundância de vida, é para pegar o pecador e trazer para dentro da igreja. Então enquanto você diz, por que Jesus não cura mais? Quem disse que ele não cura? Esse Brasil é grande. Esse mundo é grande, mas enquanto os judeus, e tem muitos judeus hoje só querendo o sinal, não, nós queremos é a transformação, é a pregação, é o evangelho, eu vou ficar falando até você dar um aleluia aí, é o evangelho, nós queremos pregação, é porque ela que transforma, ela que muda, ela que aponta o caminho, irmão. Porque senão esse templo vai ficar, se tiver só atrás de milagres, o povo não vem para adorar. O povo não vem para ouvir. O povo vem para receber e vai embora. Como existem muitas igrejas aí que só enche se tiver um milagreiro. Ponto, falei. Zangado esses dias. Só enche se tiver Ora, quando eu falo, lá vai falar mal de mim, fala mesmo. Quando eu falo, qual é o problema, qual é a vantagem de revelar placa de carro? Digam para mim. Qual é a vantagem de revelar CPF? É xaxi? Xaxi de carro, é? Xaxi? Não é isso não, o senhor está falando, não está legal. É xaxi? Xanxi? É isso aí. Xaxi. É coisa, a língua presa. É uma luta. Qual é o problema? Isso muda a vida. Agora, aqui muda. Aqui transforma. É isso que Paulo está nos ensinando essa manhã. Eu não quero filosofia, eu não quero saber dos estoicos, dos epicureus. Eu vim pregar Cristo Jesus. Vamos lá. Quanto tempo falta, pastor? Eu não tenho tudo isso, não. Vou logo dizer para o senhor que o poço já está secando. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos, irmão, aqui não tem o que explicar. O que os gregos buscam? Sabedoria. Os gregos gostam de debater, né, irmão?
discutir, não é? Por exemplo, Zelão, que foi um dos fundadores da escola dos estoicos, né? Ele era um homem muito debatido. Por exemplo, Platão, que foi um grande filósofo, né? Eu estava imaginando sobre Platão, Sócrates, melhor dizendo, Sócrates. Ele foi um grande filósofo, mas ele não tem um escrito. A gente só descobriu que Sócrates existia por Platão. Porque o Sócrates, ele era um inquiridor, ele gostava de debater. Se você pegar tudo sobre Sócrates, você vai descobrir através do seu discípulo chamado Platão. Ou seja, Sócrates nunca escreveu nada. Ele nunca teve cuidado de escrever. E até então, viu, pastores, as pessoas achavam que Sócrates era uma lenda. Aí o seu pupilo veio e, não, ele existiu, eu estudei com ele e tal. Então, o Sócrates, o Platão, por exemplo, eu vou provar aqui que Paulo cita aqui em 1 Coríntios 2, Paulo cita 2 poetas gregos, um de Creta e o outro da Grécia. Paulo cita. Parece que Paulo também ele entra dentro do caminho para atingir esse nível maior. Então, o grego gosta disso, o Areópago, aquela praça chamada Ágora, onde Paulo está lá pregando, no capítulo 17, nós já vamos ver isso aí, quando ele prega do Deus desconhecido, ele prega para classes ali, no nível altíssimo, e Paulo não é burro não, Paulo começou a estudar desde os 5, e depois vai para Jerusalém aos 13 anos, estudar aos pés de Gamaliel, que era neto de Ilhéu. Então, Paulo foi formado e forjado numa sabedoria muito grande. Então, os gregos querem a sabedoria, e buscar a sabedoria não é pecado. Eu não posso colocar a sabedoria como elemento de salvação. Aleluia! Elemento de salvação, sabedoria não salva, tá bom? Então o texto diz, o 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo. Eu fui traduzir esta palavra escândalo aqui, irmãos. Deixa eu explicar, essa palavra escândalo aqui não é que o fulano deu escândalo na igreja, não é nada disso, tá? A palavra escândalo aqui no grego é armadilha. Vejam bem, é escândalo para quem? Para o Ju? Não é para os gregos. É loucura para mas é escândalo para quem? Para os judeus. Aí, vejam bem, a palavra escândalo, escandalon, no grego, significa armadilha. Ou seja, o que é armadilha? É aquilo que leva o homem a tropeçar. Então, os judeus, eles tropeçaram no obstáculo de não aceitarem que Cristo era o Messias. Então, olha, irmão, a vida de Jesus fez Israel cair. Porque eles não aceitavam. Por isso que Paulo diz, escândalo, esse não é o meu Messias, não. Meu Messias vem como general. Cavalo branco, sei lá, essas coisas que criaram aí. O Jesus vem forte, o meu Messias é rei. Ele vem aí como... É por isso que Judas vendeu Jesus, porque se Jesus reunia muita gente ao seu lado, Judas tinha esse espírito partidário, de se ele reúne, então ele é capaz de juntar mais gente para nos tirar do poder de Roma. Mas Jesus só queria nos tirar do poder das trevas, não do poder de Roma. Então qual é o problema aqui? Por que escândalo? Porque os judeus tropeçaram. Ele é Cristo, tropeçaram. Esse Jesus é o Messias? Então, a vida de Jesus fez os judeus tropeçarem. Não queremos. Irmão, eu preguei agora recente, João capítulo 13, escute essa. Quando Jesus está lavando os pés, porque João não fala da Páscoa, né? Fala da lavagem dos pés. Jesus está ali, tira ali a parte, cinge com uma toalhinha e começa a lavar, não sei com qual os pés que ele lavou primeiro. Eu só sei que só o Pedro que vai falar nisso aí. Aliás, é só Pedro que fala mesmo, né, irmão? Aí quando ele vai chegando o pé de Pedro, Pedro diz, tu não vai me lavar, não. Sabe por que Pedro rejeitou a lavagem dos pés?
Porque Pedro não queria um Deus que lhe servisse. Pedro queria um Deus grande. Mas o fato de Jesus lavar os pés, ele não deixa de ser Deus. Aleluia, né, irmão? Ele não quer um Deus que lhe sirva. Ele não quer um Deus que se abaixa. Mas aquele ato de Jesus não fez com que ele não fosse Deus. Grande, poderoso, forte. Os irmãos entendem, claro, né? Então ele não quer um Deus que lhe sirva. E a segunda reação de Pedro é que ele é o seguinte: Pedro não está aberto para as novas coisas que Deus pode fazer. Irmão, o nosso Deus não é só assim, não. Ele tem coisas novas, grandes, poderosas, maravilhosas, extraordinárias. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. Então, o texto diz, e Paulo vai dizer isso em Romanos, vamos lá rapidinho, Romanos capítulo 11. Se os judeus caíram, tropeçaram, está aqui, ó. Ficaram escandalizados por não aceitar aquele Cristo como Messias, passou a ser uma pedra de escândalo para eles, eles caíram. Caíram mesmo. Mas Romanos capítulo 11, e o versículo 11, diz que a queda de Israel não será para sempre. Eles caíram, mas não permanecerão caídos. Romanos 11, 1 diz, eu pergunto, será que eles tropeçaram? Tem que ficar aqui, né? Será que eles tropeçaram? Sim. Uma outra tradução diz, tropeçaram e caíram. Mas Paulo diz que a queda de Israel não será para sempre. Paulo diz que Israel não permanecerá prostrado. Porque um dia eles vão reconhecer, aleluia, que aquele Jesus que antes o levou a cair como pedra de escândalo, é o Jesus que virá e vai resgatar e vai libertar Israel de uma vez por todas. Então, quando Paulo fala que Cristo foi escândalo e loucura, ou seja, insanidade, judeu jamais, irmão, o judeu não, existe uma escola lá no capítulo 17, vou correr, Paulo diz assim, os estoicos, eles não acreditavam que o homem sentisse dor, irmão. Ele diz que o homem é além da dor. Eu acho essa umas escolas muito lerdas, umas escolas muito... Quando tu tropeça aí numa esquina, eu tenho uma habilidade de bater o meu último dedo em qualquer coisa de canto de coisa de casa. Dói, não dói, irmão? Dói muito. Mas vem eles dizendo que o homem é avesso à dor. O homem não sente dor. Claro que sente. Porque Jesus veio salvar os humanos. A mensagem da cruz é para os humanos. Vamos correr para chegar no 2. Aí o 24 diz, mas para os que são chamados, tanto os judeus como... Vejam, Paulo não descarta os judeus e os gregos. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aí o último verso, 25, diz, porque a loucura de Deus, eu só quero traduzir isso aqui, porque eu já ouvi cada coisa sobre isso aqui, que a loucura, chamaram que Deus é louco, que o nosso Deus pode ter momentos de loucura. Não é assim que diz. Quando fala loucura de Deus, é o inverso. Quer dizer que Deus é de uma elevadíssima sabedoria. Ou se eu tivesse aí, eu dava glória a Deus. Quando a Bíblia diz fraqueza de Deus, é a mesma coisa. É uma elevadíssima fortaleza. Que Deus nunca foi fraco. Quando Paulo diz, que tanto os judeus, mas para os... Não, diz assim... o 25, 25, tá? Porque a loucura de Deus, o grego vai dizer, a elevadíssima sabedoria de Deus.
Porque mesmo na forma de Deus se apresentar, em aspas, como louco, mesmo assim ele é mais sábio. Ele é mais sábio. Quando ele supostamente apresenta-se em fraqueza, ele é mais forte do que você imagina. Aleluia. Ok? Tudo bem até agora? Aí no capítulo 2, né? Eu gosto muito disso aqui. Capítulo 2, o verso 1, escute uma coisa. Eu, irmãos, quando fui ter com vocês, anunciando-vos o testemunho de Deus, irmão, aprendam isso, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Eu amo esse texto, eu amo esses versículos. Primeiro, qual foi a última pregação que o apóstolo Paulo fez? Foi lá na cidade de Atenas. Ok? Lembram? Paulo sai de Filipos, Tessalônica, Bereia e chega em Atenas, faz a sua última pregação, não se deu bem. Eu sei que... Ei, Paulo é humano, viu, irmão? O único que não errou é Jesus. Vamos parar de canonizar essas pessoas, porque senão a gente entra igual na igreja católica, começa a canonizar pessoas. Vamos acabar com isso. Tem hora que o mensageiro não tem mensagem, ou a mensagem não faz efeito. Não, então me prove o contrário. A última pregação que Paulo fez está aqui, ó. Vá comigo lá, rapidinho. Atos 17. Atos 17. Verso 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria da cidade. 17. Por isso falava na sinagoga com os judeus, os gentios, piedosos também, na praça com todos os que se encontravam ali. Olha só, duas escolas, filósofos epicureus, estoicos,